Vamos falar de não dualismo. E aquele momento que a gente chega, quando a gente está estudando, a gente está vivenciando a experiência dessa forma não dual e a gente entra num espaço onde a gente percebe que nada é real. Nada é real, ninguém é real, só existe a gente, todo mundo é uma expressão nossa, todo mundo é uma parte nossa, todo mundo é só uma projeção na nossa realidade, na nossa mente, está sendo projetado na nossa frente, mas ninguém existe de verdade. E o quanto que isso traz uma sensação de solidão para quem está vivendo nesse caminho ou para quem leva a mente nesse espaço. E daí entra nesse espaço que é um espaço de crise, é um espaço de tudo morreu, nada faz sentido, eu tô sozinho, eu tô completamente sozinho. E o que é isso? O que eu faço com isso? Vamos lá? Realmente essa experiência ela acontece. E é uma experiência que não é muito confortável, tá, para a maior parte das pessoas. Mas ela é uma experiência que dentro do estudo da não-dualidade a gente vai ter, e tem diferentes visões em relação a isso, tá? Mas a gente vai ter um olhar de que se a dualidade não existe, se essa realidade ela não existe, isso começa como sendo só uma ideia na mente, mas ela vai vindo para a prática. E é onde ela vai vindo na prática que a gente chega, por exemplo, nesses momentos de crise, digamos assim. Onde, se nada existe, se a dualidade não existe, ela é só uma expressão de pensamentos, de formas mentais, ela é uma expressão nossa em formas aparentemente diferentes, em formas aparentemente tangíveis, aparentemente reais também, que nada no final das contas é, e nada tem nenhum significado além daquele que a gente quer experienciar em cada momento. Então a gente dá o significado para as coisas porque a gente tem uma experiência específica. Dito isso, o que acontece? Quando a gente entra nesse espaço onde a gente percebe que ninguém existe, a gente vai ter que voltar para essa base, que é a base de tudo isso foi criado por mim, pela minha consciência, que é a única coisa que existe, que contém tudo, para que uma experiência seja feita, seja gerada, para que ela nasça, para que ela seja experienciada por essa consciência que eu sou. E as outras pessoas, por exemplo, que realmente não existem, são apenas projeções de nascimento, são apenas personagens ou são apenas outras versões nossas, digamos assim, mas não são realmente separadas, não são realmente diferentes da gente. Elas vão vir muito com a perspectiva de é o roteiro criando essa experiência, entende? É o roteiro para criar essa experiência, para que a gente tenha uma experiência. E sim, gente, isso é um espaço que pra mim, pelo menos, eu percebo o quanto ele é muito difícil para muita gente por um tempo, porque é um espaço de solidão, um espaço de vazio, um espaço muitas vezes de tristeza, traz muitas coisas à tona, inclusive, que estavam sendo guardadas até então, e que é muito importante, porque essas experiências que estavam sendo guardadas são experiências que já existiam na nossa percepção e que já estariam criando outras experiências, outras formas de manifestação da solidão, do medo, da angústia, da tristeza, mas que a gente via ainda na experiência manifestada. Quando a gente pega e tira totalmente o significado das coisas à nossa volta, só sobra essa experiência. E isso é uma experiência que a gente tem para passar. E é onde eu comentei, né, quando a gente volta para a base da não-dualidade, como a gente está vendo que tudo é apenas o propósito da experiência, a própria experiência, o propósito da experiência, o propósito da criação é criar e ter uma experiência com isso, a gente vai chegar nesse espaço onde, se eu me permito experienciar as coisas, eu cumpro o propósito. Se eu cumpro o propósito, eu experiencio algo diferente, eu crio algo diferente. Então, quando a gente chega, quando tu chegar nesse espaço, a não ser que tu já esteja nesse espaço, talvez tu já esteja, provavelmente tu já tá, ou pelo menos já deu uma flertada com esse espaço, fica nisso. Fica nessa experiência da dor, do sofrimento, da solidão, sente no teu corpo, que é o sistema no qual a gente projeta as nossas sensações, as nossas percepções, e é onde a gente criou meio que uma identificação para ter uma experiência em si. Sente no teu corpo como é que é a dor, como é que é a solidão, como é que é a tristeza, fica com isso até o fim. Deixa que isso aconteça, e aconteça até o fim, mesmo. Tu vai perceber que isso vai ser bem intenso, provavelmente. Realmente, a tua mente ela não vai ter nenhuma solução, ela não tem mais sentido, ela não vê mais sentido em nada. Deixa, continua indo. Isso não é o fim do caminho. Isso é um passo do caminho, é um passo muito importante. E isso, eu não sou a favor de matar o ego, por exemplo, mas isso vai trazer uma morte do ego, porque no momento onde não há nenhuma outra pessoa, o teu ego ele deixa de ter importância, ele deixa de ter significado, ele deixa de existir. No momento onde não tem eu e o outro, não tem ego e o outro. Só tem o todo. Ou só tem eu. Só que eu, sem a percepção separada do outro, não significa nada, não tem nenhuma importância. Eu já não sou mais especial, não sou importante, não tem valor, nada que eu escolho tem muita importância. Tu vai entrar num espaço que realmente é meio que de morte. Eu vou te dizer que é uma ótima morte. Quando tu vai até o fim. Porque tu vai fazendo essa morte, tu vai experienciando isso realmente vai doer. Mas chega um momento onde tu neutraliza. Porque o espaço uno, digamos assim, é um espaço muito neutro, né? E a partir da neutralidade a gente cria todas as manifestações de experiência diferentes. E no momento, acessando diferentes frequências nossas, diferentes aspectos nossos, diferentes possibilidades de criação, informações que existem na mente una e na mente individual, aparentemente individual. No momento que tu chega nesse espaço,
Assim como qualquer outro sentimento, assim como qualquer outra emoção, qualquer outra experiência, se tu ficar presente nela por tempo suficiente, ela se desfaz. Ela se desmancha, ela deixa de existir. Então, tu vai passando. Chega um momento onde tu já não está mais nesse espaço nem de solidão, nem de medo, nem de angústia, nem de tristeza, ou qualquer que seja a sensação que tu tá tendo no momento que tu entra nisso. E daí, tu pode voltar a tua mente em, cara, se nada disso é real, se as pessoas foi o que criei, cara, qual o propósito disso realmente? Por que eu criei tudo isso? Como é que eu interajo com isso? Qual que é o significado disso? E daí tu vai perceber que o significado disso é justamente ter uma experiência. O propósito da experiência é a experiência. Não tem um futuro, não tem um lugar para chegar, não tem um significado maior. O propósito da experiência é a experiência. E a partir da experiência eu escolho novas experiências, eu crio novas experiências. O que acontece quando a gente entra num espaço onde não existe mais ninguém além de mim? Tudo perde o significado. E daí tudo ganha um novo significado. Porque realmente as outras pessoas não existem. Só que tu também não existe. Tu tem uma percepção a partir do teu ponto de vista, essa percepção ela te proporciona uma experiência. Então tu começa a perceber o quanto que essas pessoas, as relações que estão sendo criadas na tua realidade, podem ser satisfatórias. Como é que é a experiência, por exemplo, de alguém falar alguma coisa que tu não sabe, de alguém te ensinar alguma coisa, de alguém te amar ou te odiar? Como é que é a experiência de perceber a realidade como separada, sabendo que não é? Mas é você, com você, se proporcionando uma experiência que sem esse roteiro, sem os limites que a gente criou para isso, não existe. A experiência ela precisa de uma certa sensação de separação. Ela pode ser reconhecida que não é separada, mas ela tem uma percepção, uma sensação de separação. Então, tudo fica muito mais divertido. Tu vai passar pela solidão? Vai. Porque parece que tu não ser ninguém e que ninguém existir é uma coisa ruim. Parece que tu ficou sozinho. Mas quando tu passa por esse passo, isso pode demorar alguns minutos, pode demorar algumas horas, não acho que demore muito tempo, se tu realmente pegar pra fechar o teu olho e não fazer mais nada, além de sentir isso, porque é a única coisa que existe agora pra ti. E ficar sentindo isso, em alguns minutos, em algumas horas, tu vai chegar num espaço que é de completa neutralidade em relação a isso. Na completa neutralidade vem a pergunta, o que eu quero criar aqui então? Se nada disso é real, se ninguém existe, o que eu quero criar? De que forma que eu quero experienciar isso? Porque nada existe, realmente, a manifestação ela não existe, mas a minha experiência ela é real. A experiência que eu tenho com as dinâmicas ilusórias é real. Então, o que eu quero experienciar aqui? Assim como um jogo não é real. Os personagens do jogo não existem. O roteiro, o cenário do jogo não existe. Quando um personagem bate no outro e sai sangue, não existe a matéria, não existe corpo, não existe um sangue real fluindo naquele corpo que faz aquele sangue sair. Porém, ainda assim, a gente tem a percepção de como se tivesse, e a gente tem a experiência de jogar esse jogo. E tu vai começar a perceber o quanto que isso aqui também é um jogo. E se isso é um jogo, a pergunta é, como eu quero jogar? O que eu quero fazer aqui? Com quem eu quero me relacionar? Porque tudo passa a ter um novo significado. Porque daí eu sei que se eu me relaciono com alguém, não vai ser para chegar no futuro. Não é por conta do outro. É por conta da experiência que eu tenho com o outro. Com quem eu quero me relacionar? Que amizades, que pessoas, que familiares. No momento que eu me relaciono, eu tenho uma experiência que é de expansão, de alegria, de felicidade. E que pessoas, amizades, familiares, animais, plantas, lugares... A minha experiência é uma experiência desconfortável e que, sabendo que nada disso é real, eu posso simplesmente não escolher. Eu posso fazer uma escolha diferente. E eu posso também ir atrás do desconforto quando eu tô indo conscientemente porque eu quero abrir mais algum espaço na minha cabeça. E daí eu vou na direção de algum desconforto. Mas se não é isso, se eu tô em um momento de experienciação, de criação, cara, de revisão em relação à realidade. Que partes desse jogo eu quero jogar? De que forma que eu quero jogar? De que forma que eu quero posicionar meu personagem? Que roupas que eu quero vestir o meu personagem? Porque é só um personagem, ele não tem importância. Se ele não tem importância, ele é completamente livre para ser uma energia específica, para integrar, para expandir, para expressar algo específico que eu desejo, que é a minha vontade. Então, por exemplo, o que eu vou vestir? Sabendo que isso não é real. Sabendo que esse personagem ele é só um personagem e que o propósito dele é que eu tenha uma experiência. Quais roupas me trazem quais experiências e qual experiência eu estou disposto a ter hoje? O que eu quero fazer hoje? O que eu quero comer hoje? Pelo prazer de comer, porque o prazer alimentar é uma experiência. O que eu quero beber? Como é que eu quero ver o mundo? Que leis eu quero? E a gente vai aprofundando uma questãozinha de manifestação. Se vocês quiserem, já bota nos comentários pra gente trazer algum outro vídeo mais voltado só pra isso. Mas que leis eu quero botar pra reger no meu mundo? Sobre quais leis eu quero viver? Porque isso não é real. Então existe um espaço na minha consciência que pode estar mudando o roteiro de acordo com aquilo que eu desejo. O dinheiro é difícil ou o dinheiro é fácil? Existe gravidade ou não existe? O que é real, o que não é? O que eu vou tornar como real na minha experiência? E daí eu faço escolhas. Se isso fez sentido pra ti, curte o vídeo, compartilha, comenta aí o que tu achou, se inscreve no canal. E enfim, vamos que vamos.